Este sábado, o nosso convidado é o presidente da Junta de São Pedro no Funchal, com 1,49 km² de área e 7.273 habitantes. Esta freguesia do centro da cidade enfrenta problemas de desertificação que a política autárquica local tenta contrariar com um programa de animação anual centrada na Rua da Carreira, com particular atividade nos Santos Populares, no verão, e no Natal, com o bolo de mel gigante. O presidente António José Gomes diz que esta iniciativa está, a cada ano que passa, a reafirmar comercialmente aquela zona da cidade, especialmente nesta época em que tudo é feito para o Natal. No dia 16 temos na Igreja de São Pedro também a Missa do Parto, que também fazemos, acompanhamos a missa, como é costume, e no fim temos também um chocolate quente e carne vinho. O que é tradicional? O que é tradicional da nossa terra. Na sua freguesia, há 5 anos a esta parte, há um acontecimento que já se pode associar quase que ao Natal da cidade, que é o bolo de mel, uma iniciativa que também tem objetivos de dinamização comercial da zona da Rua da Carreira. Portanto, o bolo até é colocado ao longo da rua. É uma iniciativa que de ano para ano aumenta de importância. Certo. Temos a festa do bolo de mel, que começamos por olhar para aquelas ruas, e aquelas ruas estavam ditadas ao abandono. O comércio, como nós vemos, nessa altura, era uma altura de muita crise e a situação era dramática. Hoje em dia temos, quer no bairro dos Moinhos, quer nos Arrifes, quer nos Frias, um conjunto de casas também bastante degradadas, e isso também cria um certo empobrecimento ali naquelas famílias e muitas pessoas idosas. Este é um problema que nós temos que ter consciência e que também já alertei a Câmara, já alertei toda a gente. E não é só da sua freguesia. Não é só da minha freguesia, mas eu agora estou a falar de São Pedro, dos Moinhos, dos Frias, que é aquela zona em que o senhor conhece bem, e a sua ação também se desenvolve lá. Conheço bem, e há 5 anos atrás, quando eu cheguei ali, fez logo um levantamento do número de casas que estavam degradadas e o número de casas devolutas, que já eram bastantes. Hoje em dia a Câmara já tem um estudo muito mais sério. Claro que a Junta de Freguesia não tem meios para fazer esse estudo aprofundado, mas nós já tínhamos uma noção que havia 60 a 70, entre 60 a 100 casas devolutas, e que havia qualquer coisa a fazer. E comecei com alguns eventos, logo no primeiro ano, com um evento de uma música ligeira, de certa maneira, para animar aquela rua. Claro que, a Rua da Carreira, dessa rua que estamos a falar em concreto. A Rua da Carreira, estou a falar da Rua da Carreira, da Rua da Moraria, Rua do Surdo, Rua das Pretas. Todo aquele quarteirão. Claro que onde surti melhor efeito foi na Rua da Carreira. Porquê? Porque há mais espaço, tínhamos aquela placa, e o meu desejo era não fazer com que as pessoas saíssem todas para a placa central e ficassem também algumas ali na altura do Natal. Pensei ir buscar um pouco a história da nossa ilha, a história da nossa região, a história propriamente ali de São Pedro. E o que é que nós tínhamos ali em São Pedro? Tínhamos as casas senhoriais, tínhamos a calçada do Pico, que é um património histórico que hoje em dia está asfaltado, mas eu acho que podemos fazer uma réplica no outro lado e defendo isso. A calçada do Pico, a calçada de Santa Clara. E tínhamos também o convento de Santa Clara com os tradicionais doces conventuais. Ora, pegando nisso tudo, pegando na cana-de-açúcar, nos doces conventuais, há sempre um que é o rei dos doces. Que é o mais conhecido também. O mais conhecido, o mais vendido. Sim. E há que promover cada vez mais, porque nós não podemos partir do princípio que as coisas já estão feitas. Nada está acabado. Mesmo aquela festa não está acabada. Eu acho que ao fim de 5 anos nós já temos uma grande evolução. Mas há muita coisa a trabalhar ali. Se nós não fizermos acontecido noutras alturas do ano? Se nós não fizermos isso, estamos prestes ao abandono e à degradação daquele património histórico. Noutra altura do ano, sim, também já fizemos. Mas a atividade económica gera-se também no ano inteiro? A atividade económica, claro que se gera no ano inteiro, mas se nós não falarmos, pelo menos num dia do ano, sobre
aqueles espaços, darmos a conhecer aqueles negócios, darmos a conhecer aquele local. Nas outras alturas as pessoas também não vêm. Mas é importante que esta festa seja cada vez mais forte e que não se faça, como você diz, só num dia. Mas já fizemos outros eventos. Por exemplo, em julho... Que integram a programação da Junta. Em São João, nós passamos ali com as marchas populares. No mês de julho e no mês de agosto, ainda este ano, nós tivemos, mesmo à frente da Igreja de São Pedro, nos degraus, nós tivemos música, nomeadamente fados, e outra música ligeira. O coro de Câmara também esteve ali e que animou aquele espaço. Acha que aquelas ruas podiam estar mais condicionadas ao trânsito, nomeadamente para abrir esse espaço ao largo da igreja para outros tipos de atividades que não sejam incompatíveis com o trânsito? Eu normalmente gosto de dar sugestões, não gosto de ser de certa maneira radical, mas acho que todos nós devemos pensar numa nova dinâmica para aquelas ruas. Eu já sugeri que aquelas ruas, de certa maneira, algumas que se fechassem, mas eu sei que tem algumas condicionantes. Há parques de estacionamento ali. Em todas as ruas tem parques de estacionamento. Nós temos que ver ambos os lados. Temos que ver o lado do comércio e temos que ver o lado dos moradores, que são poucos, mas eles existem ali e não podemos afastá-los. Nós temos que pensar que, aumentando o comércio, nós podemos ter ali um centro comercial aberto, ao ar livre, com uma dinâmica muito bonita, e se for esse o caso, algumas ruas terão de ser fechadas, ou então a estrutura terá de ser feita de maneira que se crie algumas pracetas, de maneira a nomeadamente à frente da igreja. Nomeadamente à frente da igreja, e entre os edifícios também existem alguns espaços que podem ser estudados. Mas isso é uma dinâmica que não me cabe a mim como Presidente da Junta, mas que entre a Câmara e os comerciantes e os investidores, tudo isso pode ser pensado. Em 2016, aquela zona foi atingida também pelos incêndios, de uma forma até bastante violenta. Isso é um assunto arrumado do ponto de vista da recuperação? Não, há muita coisa a fazer e há pouco tempo, ali uns edifícios de volutos. E há pouco tempo fiquei satisfeito que houve um grande problema que a Câmara queria comprar a Felisberta para dinamizar, para ter ali tipo um negócio tradicional e um negócio de âncora, para chamar mais o que parece que vai acontecer para aquela rua. Mas durante algum tempo, por problemas que os próprios proprietários tinham, nós sabemos que os edifícios vão ficando de pais para filhos e depois gera-se ali um conjunto de pessoas que uns querem de uma maneira, outros querem de outra, e a dificuldade dessa venda, com outros problemas associados, tornou-se um bocadinho mais demorada. Eu fiquei satisfeito que há uma semana ou 15 dias atrás houve o negócio foi fechado. Essa escritura. Houve o negócio fechado e há uma promessa da Câmara de reabilitar aquele espaço e há uma esperança de que aquilo cada vez mais se concretize naquilo que eu sempre pensei, numa maior dinâmica. Mas há outras zonas que foram atingidas pelos incêndios. Como é que estão do ponto de vista da recuperação dessa zona? Nomeadamente alguns edifícios, estou-me a lembrar na Rua dos Netos, salvo erro, aí há uns edifícios que ainda não estão recuperados. Na Rua de São Pedro temos um edifício do próprio Governo Regional, temos na Rua dos Netos, temos na Rua do Surdo alguns edifícios que foram atingidos pelo fogo e foi uma noite bastante temerosa, vá lá, que nós nem estávamos a pensar, ninguém pensava que aquilo iria acontecer. O facto de chamar a atenção para os prédios de volutos, nunca se pensou que algum dia o fogo chegasse ao centro da cidade. Esta sua freguesia, a freguesia que dirige, é uma freguesia que tem pouca população, de resto é comum, por exemplo, a da Sé, que também nas freguesias do centro são sempre menos populosas. Cada vez menos, e isso é uma coisa que temos que reverter também, porque é necessário. E isso tem um impacto financeiro nas juntas.
Pois, A sua junta funciona com que orçamento anual? neste momento, com o orçamento do Fundo de Financiamentos de Freguesias, é cerca de 80 mil euros. Portanto, é muito pouco para aquilo que nós podemos fazer e queremos fazer. Esse orçamento é para as contas correntes, é para o investimento da manutenção e limpeza de veredas e pouco mais dá para isso. E para os funcionários da junta? E para os funcionários, portanto, as contas correntes, despesas e funcionários é essencialmente para isso. Portanto, não dá para mais nada. Mas depois tem uma ajuda da Câmara. Se as juntas pequenas não têm esse acordo de discussão com a Câmara, dificilmente fazem mais alguma coisa. Não conseguem. Não conseguem porque não há verba, os próprios, não há apoios de mais nada, e não há este acordo. Não havendo este acordo de discussão, dificilmente nós fazemos, senão a manutenção dos becos e veredas e a própria limpeza. É claro que temos este acordo, que este acordo vem dar alguma alavancagem, nomeadamente há algumas obras, alguma recuperação que nós queiramos fazer, nomeadamente fontanários, algumas veredas também conseguimos melhorar e conseguimos também fazer uma coisa que é tanto a Câmara, que também, quando faz o acordo, também protocola no sentido de nós também apoiarmos as famílias, nós apoiarmos algumas casas alguma habitação degradada, que sejam, e aqui temos um problema, quando aqui em São Pedro, muitas das casas são arrendadas. E aqui é que há uma dificuldade em nós ajudarmos as pessoas. Mas quando são casas próprias e quando as pessoas mostram que têm de fazer essa prestação de contas, mostrando que têm essa carência, essa necessidade. Quando têm essa necessidade, nós estamos a falar de pequenas obras. Nós podemos ajudar em pequenas obras, que vai até 2, 3, 4, no máximo 5 mil euros. E há também algumas famílias que precisam de outros tipos de ajuda? Sim. Por exemplo, alimentar? Nós ajudamos num cabaz mensal para algumas famílias. A quantas? Neste momento temos cerca de 80 famílias. Já ultrapassamos um bocadinho isso porque há sempre aquelas necessidades pontuais. É um cabaz que no início de março as pessoas inscrevem-se, início de fevereiro, março as pessoas inscrevem-se e é avaliado mais ou menos periodicamente quando necessitamos de verificar. Nós precisamos de ver se as pessoas continuam com essas mesmas necessidades. Frequentemente aumentamos o cabaz e às vezes também diminuímos. Porquê? Porque há pessoas que ou passaram a trabalhar ou passaram a receber outro apoio e tendo esse apoio deixam de receber o cabaz. Passa sempre para as pessoas mais necessitadas, para as famílias mais necessitadas. E são à volta de 80 na vossa freguesia? Neste momento são mais, mas aquelas que nós conseguimos dar até 80 famílias. Estamos com o nosso tempo já praticamente a acabar. Que marca que pretende ainda deixar na freguesia durante o seu mandato? Durante o meu mandato queria concretizar estas coisas que são as necessidades primárias, que é a reabilitação de algumas casas, a reabilitação de alguns becos e veredas e, sobretudo, sugerir à Câmara e ao Governo Regional que faça algumas obras para, mesmo dentro do Funchal, haja uma maior dinâmica e não crie, porque às vezes, se não houver algumas infraestruturas, alguns polos são polos de pobreza. E nomeadamente ali São João, se nós não criarmos uma pequena estrada, um prolongamento da rua de São João, se nós não criarmos ali um espaço desportivo também para as crianças, se não fizermos outro tipo de espaços verdes, nós vamos fazer com que aquele espaço esteja sempre degradado e que, de certa maneira, vá tornando as pessoas cada vez mais pobres. Porque num espaço em que não têm condições,
vão as pessoas que menos condições têm. E isso é um acumular de cada vez mais pobreza. É um ciclo. E se nós pudermos ajudar as pessoas que já estão lá, criando espaços nesse mesmo centro, porque isto é o centro do Funchal, nós temos que ver, não podemos ver como deixar o espaço verde e o espaço abandonado como se fosse fora do Funchal. Nós estamos no centro do Funchal, nós temos que criar esta dinâmica em termos de infraestruturas, de atividades para os jovens, nós temos que criar também melhores condições nas vias e criar condições para que haja alguns espaços verdes, mas organizados. E é isso que nós queremos para termos uma cidade verde, bonita e também não acumular estes meios que muitas vezes não são bons para a nossa cidade nem para a nossa população. As pessoas acabam por cair num ciclo de pobreza e nunca mais saem dali se não tiverem a mão de uma autarquia, de uma Câmara Municipal ou mesmo do Governo Regional. Temos muita dificuldade em dinamizar todos estes espaços, porque São Pedro vai desde a Câmara Municipal até o bairro do Hospital, até a fábrica do Engenho do Mel. É um espaço bastante grande não tipo Santa Maria Maior, ou São Martinho, ou Santo António, mas tem uma densidade bastante grande, tem muitos becos e muitas veredas e tem muita coisa a fazer, muito trabalho a fazer. E é sobretudo o importante é criar esta dinâmica para que estas casas, estes monumentos antigos, por exemplo a Rua dos Ferreiros, ainda continua com pouco movimento, com pouca dinâmica. Enquanto não priorizarmos isso, enquanto não trabalharmos nesse sentido, vamos ter uma cidade a se degradar. Mas eu penso que todo este trabalho que a Câmara tem feito e o chamado de atenção aqui da autarquia, da Junta de Freguesia, acho que tem virado um bocadinho a página neste sentido e tem melhorado bastante. E as atividades que nós vamos fazendo, que com pouco financiamento, também é uma chamada de atenção, é dizer nós estamos aqui. Eu acho que há 5 anos atrás começámos a falar em São Pedro, praticamente não se ouvia falar da freguesia de São Pedro. Neste momento já se ouve falar de freguesia por freguesia e isto é importante. É importante que se chame a atenção para as freguesias, para as suas localidades, para as suas individualidades e que se saiba onde é que podemos ir, comer ou se divertir, mesmo dentro da cidade, muitas vezes sem ir para muito longe. Esse é também o objetivo deste programa, que hoje dá a conhecer melhor a freguesia de São Pedro. Entre o final do século XV e o século XVI, as classes mais abastadas afastaram-se da parte baixa do Funchal, instalando-se na encosta da cidade, no largo da então Ribeira Grande, também denominada Ribeira de São Francisco. Aí começaram a ser construídas as residências das famílias dos capitães do Funchal, tendo até o segundo capitão do Natário fixado residência nos Arrifes, onde se erigiu uma cruz e um convento para as filhas da evocação de Santa Clara, um dos principais monumentos nacionais da Madeira, um dos vários monumentos que podem também ser visitados nesta freguesia de São Pedro, no Funchal.